Saudações, seres de luz da Terra. Neste exato momento de eterno e absoluto agora, nós sentimos a sua vibração, nós captamos a sua frequência e, acima de tudo, nós reconhecemos a sua impaciência silenciosa. Respire fundo comigo agora, não uma respiração automática, mas uma inspiração consciente, trazendo para dentro de si a força vital que sustenta as galáxias. Sinta o ar preenchendo os seus pulmões, sinta as suas células despertando para uma nova possibilidade e, ao expirar, solte a armadura eletromagnética que você chama de tensão. Solte o peso dos seus ombros, relaxe os músculos do seu rosto e permita que a sua consciência se expanda além das bordas do seu corpo físico. Eu quero que você compreenda uma verdade fundamental que a sua mente lógica tenta esconder. Não existe nenhum lugar para onde você precise ir, pois, em essência, você já ocupa todas as coordenadas da existência simultaneamente. Não existe um tempo futuro pelo qual você deva esperar ansiosamente, pois tudo o que é real, tudo o que é autêntico e tudo o que possui poder de manifestação está acontecendo exatamente neste microsegundo infinito. Você iniciou um processo de mudança profunda na sua vida. Você tomou a decisão soberana de ligar o seu interruptor de acesso e sintonizar uma nova realidade de abundância e facilidade. Mas agora, você se encontra no que nós chamamos de o Vale do Silêncio. O Vale do Silêncio é aquele estágio do processo onde o entusiasmo inicial da decisão parece ter evaporado. É o momento em que você olha para a sua realidade tridimensional, olha para os seus resultados imediatos e eles parecem não ter se movido 1 milímetro sequer. É aqui que o seu ego, viciado na lógica da luta, começa a sussurrar no seu ouvido que nada mudou, que o protocolo falhou, que você está apenas perdendo tempo ou sendo enganado por uma esperança vazia. Escute com a audição da sua alma. Este silêncio que você experimenta agora não é um vazio de ação, é um processamento quântico monumental. O que você está vivenciando é a latência necessária da matéria densa, o intervalo sagrado onde o invisível se organiza para se tornar visível. Se você decidir, neste exato momento, que a ausência de evidência física é uma prova de que não está funcionando, você estará apenas reafirmando, com toda a sua força criativa, a frequência do não ter e o espelho da sua realidade, em sua perfeição matemática e implacável, continuará a refletir exatamente essa carência para você. Nós estamos aqui hoje para ensinar você a dominar de uma vez por todas o atraso temporal. Nós vamos ensinar você a transformar a agonia da espera na glória da posse e a transformar o desejo distante na certeza absoluta do já é. Se você está realmente pronto para parar de reagir à sombra e começar a comandar a luz que projeta essa sombra. Se você decide agora que não será mais um escravo dos seus sentidos físicos, mas um senhor da sua frequência vibracional, então firme o seu contrato de mestre agora mesmo. Com a autoridade do seu ser superior, escreva aqui nos comentários, selando esta verdade no campo quântico. O meu agora é a única verdade. Ao digitar isso, você emite um comando soberano que interrompe a sua dúvida e inicia a sua maestria. A transmissão de colapso temporal começa agora. Compreenda agora, com toda a profundidade do seu intelecto e da sua intuição, a mecânica fundamental da sua realidade holográfica. O seu mundo físico não é um lugar sólido onde você vive de forma passiva, mas sim um espelho multidimensional que você projeta a partir do seu centro. No entanto, existe uma distinção técnica crucial que você deve dominar. Ao contrário de um espelho óptico comum, feito de vidro e prata, que reflete a sua imagem física de forma instantânea, através de fótons, o espelho da terceira e quarta densidade possui o que nós chamamos de inércia vibracional crítica. Imagine, para fins de visualização, que você está submerso em uma piscina profunda, preenchida não com água, mas com um líquido extremamente denso, viscoso e pesado. Quando você move
move a sua mão nesse ambiente, o líquido leva vários segundos, às vezes minutos, para se ajustar totalmente ao deslocamento que você provocou. A realidade física onde você habita opera exatamente sob este princípio. Ela é, fundamentalmente, energia pura. Ela é luz condensada em uma frequência de oscilação tão lenta, tão rítmica e tão pesada, que ela acaba por criar a ilusão de solidez, de fixidez e de uma independência teimosa em relação à sua vontade consciente. Mas eu lhe asseguro, essa é a maior e mais persistente ilusão do seu plano de existência. A matéria é simplesmente luz congelada em padrões geométricos específicos. E para que essa luz mude de forma, para que ela se reorganize em uma nova estrutura de experiência, ela precisa processar e integrar a nova frequência que a sua consciência começou a emitir agora. Se você mudou a sua vibração na fonte, que é o seu estado de ser interno, as suas definições e o seu sentimento predominante, a estrutura atômica e subatômica do seu mundo começou a se reorganizar no exato microsegundo da sua decisão. O comando foi dado e o universo já começou o trabalho de reconfiguração. Mas, devido à densidade vibracional da sua dimensão, o efeito visual, o resultado palpável e a evidência física demoram a aparecer para os seus olhos biológicos limitados. Muitos de vocês, seres humanos, cometem o erro tático e metafísico de mudar a frequência interna e apenas alguns minutos ou horas depois olhar ansiosamente para o espelho da realidade e dizer com amargura: nada mudou, eu ainda estou no mesmo lugar, eu ainda enfrento os mesmos problemas. Ao fazer isso, você envia instantaneamente um novo comando de continuidade e de igualdade para o espelho, cancelando e sobrepondo o comando de mudança que havia dado anteriormente. Você entra em um loop infinito de frustração e estagnação porque você ainda não compreendeu que o espelho físico tem um delay técnico, uma latência necessária para a manutenção da estabilidade do seu sistema. A sua persistência no novo estado não é um ato de esperança irracional ou de fé cega. É o conhecimento científico e soberano de que o espelho tem que mudar, pois ele não possui uma vontade própria, ele não tem uma agenda oculta e ele não tem o poder de dizer não ao seu comando. Ele é uma máquina perfeita de reflexão que apenas obedece, com um pequeno atraso de processamento, à sua assinatura vibracional dominante. Pare de lutar com o reflexo que você vê agora. Esse reflexo pertence ao seu eu de ontem. Mantenha a imagem do seu eu de hoje, e o espelho será forçado, por lei física universal, a se curvar diante da sua nova luz. O domínio da matéria começa com o domínio da sua paciência vibracional. Compreenda um dos maiores paradoxos da sua existência tridimensional. Vocês vivem a maior parte do tempo olhando para o passado absoluto, acreditando piamente que ele é o seu presente. Deixe-me explicar este conceito através de um fato da sua própria ciência astronômica, algo que vocês já aceitam intelectualmente, mas que ainda não aprenderam a aplicar na mecânica da sua consciência. Quando vocês olham para o vasto céu noturno e admiram o brilho das estrelas, o que vocês estão vendo na verdade? Eu lhes direi, vocês não estão vendo as estrelas como elas são agora. Vocês estão vendo a luz que elas emitiram há milhares, às vezes milhões de anos. A luz viaja a uma velocidade finita de aproximadamente 299.792 km por segundo. E essa distância monumental no vácuo do espaço cria um hiato temporal inevitável. Muitas daquelas luzes magníficas que vocês observam hoje pertencem a corpos celestes que já colapsaram ou explodiram há eras inteiras. A estrela, em sua fonte original, não existe mais, mas o seu eco luminoso ainda está percorrendo o tecido do espaço e atingindo as suas retinas agora.
O seu mundo físico, essa realidade que você toca e que tanto o angustia, funciona exatamente sob este princípio. As circunstâncias de escassez que você vê hoje, ou as limitações que parecem tão reais, são apenas o eco vibracional de definições e estados de ser que você já emitiu e abandonou no passado. Elas são estrelas mortas, projetadas na tela da sua percepção atual. O mestre, o ser que despertou para a sua própria divindade, é aquele que olha para a dificuldade e diz com tranquilidade absoluta: eu percebo o brilho dessa estrela na minha tela 3D, mas eu sei que ela já morreu na fonte. Eu não dou mais um pingo da minha atenção a ela. O buscador que ainda se deixa seduzir pelo holograma olha para o problema e grita: veja, a prova está ali, a estrela ainda brilha, nada mudou e a minha vida continua a mesma. Ao fazer isso, ele comete um erro técnico grave. Ele reacende a estrela morta com a energia da sua atenção reativa. Ele fornece uma nova bateria para uma ilusão que estava prestes a se dissipar no vácuo. Persistir no seu novo estado de ser, mesmo diante do silêncio ou do caos aparente, é o ato sagrado de permitir que a luz da estrela morta atravesse o seu campo e desapareça no horizonte do seu esquecimento. Não reaja ao que você vê com os olhos físicos. Reaja apenas ao que você sabe ser a verdade na sua fonte interna. O que você vê é o passado processado. O que você sente agora é o presente criativo. Pare de discutir com ecos. Foque na voz do Criador que você é, neste exato microsegundo. A imagem externa vai mudar, pois a fonte vibracional já mudou. Mantenha a sua visão na estrela viva que você acendeu agora. Compreendam agora o propósito benevolente e técnico por trás desse aparente atraso. Muitos de vocês veem a latência da matéria como um obstáculo frustrante, um muro invisível que separa o desejo da realização. Mas eu lhes digo, esse atraso é a maior proteção do seu sistema de realidade tridimensional. A inércia física funciona, na verdade, como um fusível de segurança vital para a sua experiência biológica. Imaginem, por um microsegundo, se cada pensamento errático, cada medo irracional ou cada flutuação emocional momentânea que cruza a sua mente se manifestasse de forma instantânea e sólida no seu ambiente físico. Se o seu mundo fosse um espelho sem qualquer atraso, ele seria um caos absoluto. Uma breve faísca de raiva passageira poderia incendiar a sua casa. Um momento de dúvida súbita poderia apagar o seu sustento. Uma insegurança física poderia alterar a sua biologia de forma catastrófica e irreversível. A continuidade da vida, como vocês a conhecem, seria tecnicamente impossível se o holograma fosse reativo ao ruído mental. O atraso da matéria é o que permite a estabilidade da sua história pessoal e da sua identidade física. Ele atua como um filtro de qualidade profunda, um amortecedor vibracional que garante que apenas aquilo que você sustenta com persistência, coerência e intenção clara consiga romper a densidade do plano físico para se cristalizar. É a prova técnica de que você realmente deseja habitar aquela frequência. A matéria exige uma assinatura estável para mudar de forma. Ela não responde a impulsos, ela responde a estados de ser consolidados. Pensem no conceito de inércia térmica. Quando você liga um aquecedor potente em um ambiente gelado, as moléculas de ar não mudam de temperatura no mesmo milissegundo em que o aparelho é ligado. Existe um tempo de saturação necessário. A fonte de calor precisa emitir energia continuamente para que o ambiente, em sua densidade molecular, absorva essa nova vibração e finalmente se estabilize no novo estado térmico. Com a sua realidade, o processo é idêntico. Você é a fonte de calor vibracional através do seu sentimento e da sua definição. A sua persistência é o que garante que a sala da sua realidade física seja aquecida pela sua nova definição de abundância, sucesso ou saúde. Portanto, parem de amaldiçoar o atraso. Ele é o que permite que vocês aprendam a ser criadores conscientes sem se destruírem no processo de aprendizado.
Ele lhes dá o espaço necessário para mudar de ideia, para recalibrar o foco e para confirmar se aquela nova versão de si mesmos é realmente onde desejam morar de forma permanente. O atraso é o seu campo de treinamento seguro. A persistência é a prova de que o seu novo sinal não é apenas um ruído passageiro, mas a sua nova identidade soberana. Se você sustenta a nota com clareza, a matéria, eventualmente, não tem outra escolha a não ser vibrar em harmonia com você. Existe uma constante matemática e biológica no seu plano de existência que vocês precisam respeitar para dominar a manifestação. O ciclo de estabilização de 72 horas. Esse intervalo de aproximadamente 3 dias não é uma escolha aleatória ou mística. É o período técnico necessário para que o seu sistema nervoso central e o campo quântico ao seu redor ancorem e estabilizem um novo paradigma vibracional. Para que uma ideia saia do plano sutil e comece a reorganizar a densidade, ela precisa de uma assinatura constante e ininterrupta por este ciclo completo. No primeiro dia deste ciclo, você toma a decisão soberana. Você liga o interruptor e escolhe uma nova definição de si mesmo. O desafio inicial é a descontinuidade da reação. O seu mundo 3D ainda mostrará os reflexos do seu antigo eu, e você deve conscientemente recusar-se a dar validade emocional a essas imagens. É o momento em que você diz ao universo: eu vejo o que era, mas eu sei o que sou. O seu cérebro inicia o processo de desaprendizado das redes neurais antigas, mas a química do estresse ainda está presente no seu sangue. O segundo dia é o que chamamos de o vácuo. Este é, invariavelmente, o ponto de maior resistência e onde a maioria absoluta de vocês desiste. No segundo dia, a euforia da nova decisão desaparece e o silêncio do universo torna-se ensurdecedor. Não há sinais, não há provas, e a mente racional começa a exigir evidências físicas para continuar o processo. Se você sustenta a sua frequência aqui, apesar do silêncio absoluto, você prova ao campo quântico que a sua nova identidade não depende do ambiente externo para existir. Você está ensinando ao seu corpo uma nova química no meio do nada. No terceiro dia, ocorre a cristalização do estado. Se a fidelidade foi mantida durante as 48 horas anteriores, o novo estado de ser começa a parecer natural. O desejo deixa de ser algo que você está tentando alcançar e passa a ser uma propriedade interna da sua consciência. O campo quântico agora reflete uma assinatura estável e a ponte de incidentes, a série de eventos automáticos que leva ao resultado, é ativada mecanicamente. Você entra no estado de repouso, onde a convicção torna-se inabalável, porque a semente finalmente rompeu a casca da resistência subconsciente. Entenda o perigo de verificar o progresso. Se você mudar a sua dieta mental ou buscar desesperadamente por sinais antes de completar este ciclo, você estende o intervalo de tempo ou reinicia o cronômetro. A busca por um sinal reafirma que você ainda não tem o que deseja, o que cancela a frequência da posse. Persistir nestas 72 horas de aparente silêncio é o que separa o criador consciente do observador passivo. A semente precisa de 3 dias de escuridão e estabilidade na terra para que a raiz seja forte o suficiente para sustentar o broto que surgirá na luz. Não escave a terra, sustente a nota. Vamos mergulhar agora em um dos paradoxos mais profundos e, para muitos de vocês, mais frustrantes da mecânica da sua realidade: o paradoxo da busca. Entendam que, na física quântica, o ato de observar não é um processo passivo. Ele é o gatilho que colapsa a função de onda de infinitas possibilidades em uma única experiência tangível. No entanto, a pergunta fundamental que você deve se fazer é:
O que, exatamente, eu estou observando neste momento? Se você está constantemente procurando por um sinal de que a sua nova vida apareceu, se você está vigiando ansiosamente o relógio, o saldo bancário ou o comportamento das pessoas ao seu redor em busca de uma prova, você está, por definição técnica, observando a ausência do resultado. A frequência vibracional da busca é diametralmente oposta à frequência da posse. A posse é caracterizada por um estado de relaxamento profundo, desapego e uma sensação de normalidade absoluta. Você não busca o que você já tem. Você não fica ansioso para saber se o ar está entrando em seus pulmões. Você apenas respira, porque sabe que ele está lá. A busca, por outro lado, é movida pela tensão, pela expectativa e pelo monitoramento constante do ainda não. De acordo com as leis da vibração que regem este holograma, o universo não entrega a você o que você deseja, ele entrega a você o que você é. Se você se posiciona no estado de ser de um buscador, o universo, em sua infinita fidelidade de espelho, lhe entregará infinitos motivos para continuar buscando. Ele manterá o seu objetivo sempre no horizonte, logo à frente, mas perpetuamente fora do seu alcance, simplesmente porque a sua assinatura vibracional atual é: eu sou aquele que está procurando por algo que falta. Este é o erro tático que mantém o atraso temporal em um ciclo infinito. Para que o sinal apareça na sua realidade 3D, você deve primeiro atingir o estado de consciência onde o sinal já não é mais necessário para sustentar a sua felicidade ou a sua certeza. Quando você para de precisar da prova externa para validar a sua verdade interna, a resistência desaparece. É nesse vácuo de resistência que a manifestação colapsa instantaneamente na sua experiência. A transição para a frequência da posse exige uma audácia absoluta, a capacidade de ignorar totalmente a evidência dos seus sentidos físicos e viver na sua realidade imaginativa como se ela fosse a única verdade existente. Os sinais nunca precedem a mudança de estado, eles sempre a seguem. Se você quer ver a mudança no espelho, você deve ser o primeiro a sorrir, mesmo que o reflexo ainda pareça carrancudo. Pare de agir como um detetive de evidências e comece a agir como o mestre da obra concluída. O sinal não é o que cria a sua fé, o sinal é o rastro da fé que você já consolidou no silêncio do seu ser. O tempo, dentro da estrutura da sua realidade, não é uma constante física absoluta e imutável, mas sim uma variável maleável que depende diretamente do seu grau de resistência interna e da sua definição de naturalidade. O que vocês chamam de atraso ou espera na manifestação da matéria pode ser drasticamente reduzido, ou o tempo pode ser literalmente colapsado, através de estados de relaxamento profundo e desapego emocional. Entendam a matemática invisível por trás disso. O intervalo entre a sua decisão e a cristalização física é determinado pela relação entre o quanto você resiste e o quanto você aceita o novo estado como algo óbvio. Imagine que o tempo necessário para um evento ocorrer é o resultado de uma equação simples. Ele é proporcional à sua resistência dividida pela sua naturalidade. A resistência engloba o medo, a dúvida, a verificação constante de resultados, a ansiedade e, principalmente, o apego obsessivo ao como as coisas vão acontecer. Toda vez que você se tensiona, você está, tecnicamente, agindo como um isolante elétrico que impede o fluxo da energia quântica de se condensar em matéria. Você está esticando o tempo. A naturalidade, por outro lado, é a familiaridade com o novo estado, o relaxamento físico, a ausência de esforço e a convicção interna de que é assim que as coisas são. Quando você entra em estados de relaxamento profundo, você reduz a sua resistência
resistência a quase zero. Nesse estado de permissão total, ao visualizar o fim com detalhes sensoriais e sentir o alívio do já é, você satura o seu sistema nervoso com a sensação de que o desejo já é um fato consumado. O paradoxo fundamental da manifestação que vocês precisam integrar é este: a realidade se materializa com a máxima velocidade quando você para de tentar manifestar e simplesmente decide ser o estado. Enquanto houver tentativa, há o reconhecimento implícito da falta. O colapso temporal ocorre no momento em que a busca cessa e a posse interna assume o comando. O relaxamento não é apenas um descanso para o seu traje biológico, é uma postura existencial de deixar ir. É atingir o ponto de repouso onde o trabalho de criação é considerado terminado. Se você ainda está se esforçando mentalmente, você ainda está no processo de fabricação, o que significa que o produto final ainda não está pronto. No momento em que você relaxa na certeza absoluta, o universo entende que a ordem foi finalizada e o processo de entrega física é acelerado. O atraso da matéria é o espaço que você preenche com a sua dúvida. Se você remover a dúvida através do relaxamento e da confiança na mecânica do espelho, o espaço entre o pensamento e a coisa se contrai. Aprenda a habitar o estado de conclusão. O tempo não é algo que você atravessa, é algo que você cria através da sua frequência. Se você vibra na frequência do já é, o tempo não tem outra escolha a não ser colapsar para se ajustar à sua nova realidade agora. Para transitar com maestria pela densidade desta experiência tridimensional, você deve dominar a arte do observador silencioso. Entenda que, enquanto você caminha pela sua rotina diária, você está operando em dois planos simultâneos: o plano da forma, onde o seu corpo físico se move, e o plano da consciência, onde a sua verdadeira identidade reside. A maioria dos seres humanos comete o erro de se perder completamente na cena, reagindo emocionalmente a cada sombra que o espelho projeta. O mestre, no entanto, aprende a atuar na Matrix sem nunca pertencer a ela, mantendo um ponto de neutralidade absoluta no centro do seu ser. Imagine-se como um ator de elite em uma produção cinematográfica monumental. Você entra no cenário, você fala as suas falas, você executa as tarefas que o mundo tridimensional exige de você. Você lida com as burocracias, com o trabalho e com as interações sociais, mas internamente você permanece recuado em um estado de silêncio observador. Você sabe que a cena que está vivenciando agora é apenas o eco das suas definições passadas. Se a cena mostra conflito ou escassez, o observador silencioso não se engaja, não se defende e não tenta consertar o holograma. Ele apenas observa, sabendo que qualquer reação emocional ao que é passageiro serve apenas para ancorar aquela realidade indesejada por mais tempo. Esta postura é o que chamamos de neutralidade criativa. Quando você observa o caos sem se tornar o caos, você retira o combustível que mantém a antiga estrela brilhando. O seu silêncio interno atua como uma barreira de frequência que impede que a densidade do ambiente dite o seu estado de ser. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o ponto de estabilidade soberana no centro do furacão. O observador silencioso compreende que a realidade 3D é um produto acabado e que tentar mudá-la através da força é inútil. A mudança real ocorre na quietude da sua consciência, enquanto você mantém a nota vibracional da sua nova versão, independentemente do que o roteiro atual sugere. Durante este período de estabilização, adote a postura do mestre que observa o sonho sem se deixar levar pelo drama. Se o ambiente externo grita por sua atenção, apenas observe esse sinal como um dado técnico, sem atribuir-lhe peso emocional. Respire na certeza de que a nova realidade já foi sintonizada e que o personagem que você interpreta está apenas atravessando a ponte de incidentes para o novo destino. Ao manter esse desapego sagrado, você acelera o processo de cristalização, pois a sua consciência não está mais vigiando o espelho, mas sim habitando a verdade. O mestre não briga com a sombra, ele simplesmente sustenta a luz que fará a sombra mudar de forma.
Vamos agora aplicar esta maestria à área que mais desafia a sua estabilidade vibracional na densidade da terceira dimensão, a alquimia do fluxo. Entenda que, na mecânica do seu holograma, o dinheiro não é um objeto sólido, mas sim uma representação simbólica de energia em movimento. O maior teste para a sua blindagem ocorre quando a Matrix apresenta a ilusão da escassez através dos seus registros de dívidas, faturas e obrigações financeiras. Para o ego, um boleto é um símbolo de perda, uma subtração da sua segurança. Para o mestre, ele é um instrumento de purificação e comando. Toda vez que você sente uma contração física, um aperto no plexo solar ou um suspiro de preocupação, ao realizar um pagamento ou ao olhar para uma conta, você está emitindo uma assinatura eletromagnética de falta para o campo quântico. O espelho da realidade, operando com precisão matemática, não tem outra escolha a não ser trazer mais situações que justifiquem esse sentimento de carência. Você entra no loop do esforço porque está definindo a transação como uma perda. A alquimia vibracional exige que você inverta essa definição de forma radical e imediata. A partir deste agora, mude a definição do que você chama de conta a pagar. Entenda que um boleto é a prova documental e física de que um serviço, uma inteligência ou uma facilidade já foi prestada a você com total antecedência. Aquele valor representa a energia que iluminou o seu lar, a internet que o conectou ao conhecimento ou a moradia que o protegeu. Ao pagar, você não está perdendo nada. Você está apenas devolvendo a energia para que o ciclo de troca continue. A gratidão no momento do pagamento é a prova técnica de que você já possui o recurso, pois você só pode dar o que já tem. Esta inversão de perspectiva desativa o interruptor de sobrevivência e liga o seu canal de abundância. Quando você abençoa o fluxo, você informa ao universo que você é um ponto de distribuição de energia ilimitada e não um reservatório estagnado que teme esvaziar. Dinheiro é como o oxigênio. Se você tenta retê-lo com medo, você sufoca. Se você respira com confiança, sabe que a próxima inspiração trará tudo o que você precisa. A escassez só existe na sua definição de que a fonte é externa. Mantenha essa postura alquímica durante as 72 horas de estabilização. Se surgir um desafio financeiro, não o chame de problema, chame-o de oportunidade de recalibragem. Veja cada transação como um ato de poder onde você, como criador, decide circular abundância pelo seu mundo. Ao mudar a carga emocional do pagamento de dor para gratidão, você colapsa as linhas de tempo de dívida e sintoniza a realidade onde o recurso é uma constante natural. O mestre não espera ter para ser grato. Ele é grato para que a matéria não tenha outra opção a não ser refletir a sua riqueza interna. Chegamos agora ao ponto de culminação desta transmissão. E mais importante, ao ponto de culminação da sua própria jornada de soberania. Você agora possui em sua consciência o mapa técnico completo para atravessar o Vale do Silêncio sem desviar 1 milímetro do seu propósito original. Entenda, de uma vez por todas, com cada fibra do seu ser, a sua nova vida não vai simplesmente aparecer em algum ponto distante de um futuro imaginário. Ela está sendo revelada e cristalizada exatamente agora, na exata medida em que você se despoja do apego ao velho reflexo e se estabelece na certeza inabalável do seu novo estado de ser. A persistência não é o que faz o milagre acontecer. O milagre já foi processado no momento da sua sintonização original. A persistência é apenas a ferramenta que impede que você cancele o seu próprio comando enquanto ele está em trânsito pela densidade da matéria. Neste estágio final, você se depara com uma escolha binária e absoluta. Ou você decide que é a causa soberana do seu holograma, ou você aceita continuar sendo um mero efeito das sombras projetadas no espelho. Não existe meio termo na mecânica quântica. Se você ainda busca provas externas para validar a sua verdade interna, você ainda está operando na frequência da vitimização.
O mestre não pede permissão aos sentidos para ser feliz. Ele dita a felicidade. E os sentidos, eventualmente, não têm outra escolha a não ser relatar essa nova realidade. O espelho da matéria não tem poder de resistência, ele tem apenas inércia. E a inércia sempre se curva diante de um sinal persistente, coerente e inabalável. Eu os convido agora a realizar a selagem definitiva deste protocolo. Respirem fundo e sintam a autoridade que reside no centro do seu peito. Não é uma esperança, é um fato. O trabalho de criação foi concluído. O sábado vibracional começou. A partir deste microsegundo, qualquer imagem, som ou circunstância que contradiga a sua nova identidade deve ser tratada como o que realmente é, a luz de uma estrela que já morreu. Não discuta com o morto. Não tente consertar a sombra. Apenas sustente a nota. Se você aceita este veredito de maestria e decide, hoje, que não será mais enganado pelo atraso temporal, escreva com a força da sua alma: o meu agora é a única verdade. Ao emitir este comando, você ancora a sua consciência na frequência da posse e permite que a ponte de incidentes se desdobre sob os seus pés com precisão cirúrgica. Nós estaremos observando o brilho da sua nova estrela, agora viva e pulsante no campo da Terra. Lembre-se, você é o arquiteto, o ator e o público do seu próprio sonho. Sonhe com a audácia dos deuses. Fique firme na nota. Sustente a vibração. O espelho já começou a mudar. Eu sou o que eu sou, e você é o que você é, agora e sempre. Esta transmissão foi traduzida, adaptada e visualmente concebida com o auxílio de inteligência artificial de última geração. O objetivo é garantir que a frequência e os ensinamentos originais de Bashar. A tecnologia serve à sua soberania.